ministério, isso vem já há algum tempo. A Andréa Sadi vem falando isso durante a nossa programação nos últimos dias. Essa hipótese já vem desde 2015, aumentou aí depois que Lula foi convocado para aquela... Houve a condução coercitiva na sexta-feira, naquela sexta-feira que a gente ficou horas aqui no ar na Globo News, e então, depois desse momento, se intensificou essa sugestão de que Lula poderia ocupar. A gente conversa agora com o Gerson Camarote, que deu a notícia aqui mais cedo, na edição das 10 aqui na Globo News. Camarote, a partir de agora, quais são os desdobramentos da entrada de Lula no governo? Existem prós e existem contras, isso já está mexendo, é claro, também com o mercado. É verdade, viu, Cecília? Lógico que mexe com o mercado, porque a presença de Lula, ontem teve uma conversa, começou às 7 da noite e terminou por volta das 11h30 da noite. Hoje a conversa recomeçou muito cedo e terminou no final da manhã só. E há uma pressão, uma colocação do ex-presidente Lula, segundo as pessoas mais próximas, de que não é só mexer na coordenação política, também mexer na política econômica também do governo Dilma. O temor que se tem agora é de uma espécie de populismo fiscal. Medidas para fazer a roda da economia girar, mas criando problemas a médio e longo prazo. Então, essa é a questão que está sendo colocada aí, por isso o reflexo que você está citando aí no mercado. Olha, apesar de não ser oficial ainda a informação, eu consegui confirmar aqui com fontes aqui do Palácio do Planalto que já garantem a presença de Lula para a chefia da Casa Civil e o ministro atual, Jacques Wagner, será deslocado para a chefia de gabinete da presidente Dilma Rousseff. O que a gente vê com essa entrada do ex-presidente Lula? É importante a gente lembrar um episódio que aconteceu recentemente, quando o ex-presidente ele foi obrigado a prestar um depoimento com mandato de condução coercitiva no aeroporto de Congonhas, emitido pelo juiz Sérgio Moro. Aquilo dali apavorou petistas próximos ao ex-presidente Lula e a partir dali começou uma grande pressão para ele virar ministro, porque ele virando ministro, ele passa a ter um foro privilegiado, ele passa a ter o foro especial, que é do Supremo Tribunal Federal. Então ele sairia da mira do juiz Sérgio Moro. Aqui no Palácio do Planalto, dá a versão de que ele está vindo e que também tem consistência, também para ajudar na articulação política e tentar barrar o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, no primeiro momento, e no Congresso Nacional como um todo, que depois ele segue para o Senado Federal. Então, esse o discurso que o Palácio do Planalto passa nos bastidores, essa argumentação que se faz aqui dentro do Palácio do Planalto. Mas preciso ressaltar que, do ponto de vista prático, o Lula, assim que confirmado ministro e saindo no Diário Oficial, ele deixa de ser investigado pelo juiz Sérgio Moro lá na Vara Federal, em Curitiba, onde está ali o foco da Operação Lava Jato, e passa a ter um novo juiz para investigá-lo, no caso o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, que aí passa a autorizar qualquer investigação envolvendo um ministro de Estado. Então, essa é uma consequência prática do que a gente vê com a confirmação do ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. A outra questão é que o ex-presidente Lula ele vai tentar, nesse primeiro momento, conseguir pelo menos uma parcela do PMDB. O PMDB todo é muito difícil, é impossível, já que já tem uma parcela que desembarcou do governo Dilma Rousseff. Mas ele precisa garantir, por exemplo, aquele PMDB no Senado, que já está também com o pé fora do governo Dilma Rousseff. Por isso, ele deve conversar, entre outras pessoas, com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para tentar sentir como é que está o ambiente político dentro do PMDB. O que o governo precisa nesse momento em relação à articulação política é conseguir os votos mínimos para tentar barrar o impeachment. O impeachment, ele passa na Câmara dos Deputados com 342 votos. Então, no cálculo aqui seguro do Palácio do Planalto, era preciso garantir pelo menos 200 votos dos 513 deputados. O que hoje não é uma conta mais segura aqui no Palácio do Planalto. Então, a expectativa é que Lula entre
com um poder de articulação político maior que a presidente Dilma Rousseff não tem nesse momento. Então, a gente vê também nessa solução um outro efeito colateral direto na presidente Dilma, o esvaziamento do poder dela, Cecília, o esvaziamento da força presidencial. Eu estava falando aqui mais cedo, o gabinete do ex-presidente Lula, confirmado aí como ministro-chefe da Casa Civil, vai para o 4º andar do Palácio Planalto. Tem uma vista bonita aqui, inclusive do Lago Paranoá, aqui em Brasília, e fica acima do gabinete que fica no 3º andar da presidente Dilma Rousseff. É lógico que a geografia do poder vai mudar aqui no Palácio do Planalto. Todo mundo que se dirigia para conversar com a presidente Dilma Rousseff não vai mais. Todo mundo, o polo gravitacional passa a ser o 4º andar, passa a ser o gabinete do futuro ministro chefe da Casa Civil, o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o ex-presidente Lula, ele passa, o resultado imediato é que a figura da presidente Dilma Rousseff, ela passa a ser mais decorativa. Eu estava conversando aqui com fontes aqui do governo e a avaliação que se faz é muito pragmática. É muito melhor ela ceder esse poder para o ex-presidente Lula nesse momento e tentar manter o governo numa solução muito desesperada, numa solução muito que você percebe de fragilidade do governo, do que ela acabar perdendo o comando da presidência da República do ponto de vista oficial, com um eventual processo de impeachment sendo aprovado pelo Congresso Nacional. Então esse é o cenário mais claro com a de Lula, com a presença do ex-presidente aqui no Palácio do Planalto, com o cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Cecília. Camarote, fora o lado do Lula, está querendo aí possivelmente sair da alçada do juiz Sérgio Moro e partir aí para um julgamento no STF, ele também poderia ter a vontade aí de levar com ele a família, Clara Ante, Paulo Okamoto, pessoas importantes ali do círculo dele. Como é que fica essa situação? Porque a gente já viu agora há pouco o que foi decidido com relação a Eduardo Cunha. Mulher e filha dele não, vão ficar na alçada do juiz Sérgio Moro por decisão do ministro Teori Zavascki. Essa é uma questão que estava incomodando muito, segundo eu pude apurar, com aliados do ex-presidente. Tiveram ontem com ele antes da primeira conversa com a presidente Dilma no Palácio da Alvorada. Então, ele chegou aqui num jatinho particular, aqui em Brasília, se dirigiu para um hotel aqui de luxo, aqui em Brasília, e conversou com aliados mais próximos. Essa foi uma questão colocada, porque ele receberia o foro especial aqui do Supremo Tribunal Federal, mas exatamente nesse dia de ontem, teve a decisão de que havia esse desmembramento em relação ao Eduardo Cunha, uma decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, do Eduardo Cunha e de seus familiares, no caso a mulher, a jornalista Cláudia Cruz e uma filha. Então, isso daí acabou preocupando o ex-presidente Lula, porque é uma questão de que ele vai receber o foro especial do Supremo, mas a família continuará sendo investigada e, inclusive, por decisão ontem do Supremo, que o foro adequado não é nem sequer, inclusive remeteu lá para a Justiça Federal no Paraná, com o juiz Sérgio Moro, a questão